Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler os versículos 6 e 7. João, capítulo 13, versículos 6 e 7. João, capítulo 13, versículos 6 e 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: nós estamos próximos à crucificação de Jesus e quando Jesus tem a oportunidade de estar com os discípulos, ele toma uma atitude inesperada. Ele lava os pés dos discípulos. É uma passagem bastante conhecida, mas nós queremos meditar a respeito de uma única frase que Jesus disse para Pedro. No versículo 6, disse assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora não o sabes, compreendê-lo-ás depois. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração. O que eu faço agora não o sabes, compreendê-lo-ás depois. Pai, obrigado pela leitura, pela oportunidade que temos de estarmos juntos, também de transmitirmos essa mensagem, que ela possa ser cheia da Tua presença e possa ser, como a própria palavra diz, semente, ó Pai, que venha brotar no coração, que venha realmente frutificar segundo a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Na verdade, esse é um texto que eu preguei há pouco mais de 20 anos, uma sequência de 9 mensagens a respeito da vontade de Deus. Essa é a número 4. Escolhi para que a gente possa meditar hoje. Nós estamos diante de uma situação curiosa. Pedro fica surpreso com a atitude de Jesus de querer lavar os pés dele. E era uma atitude realmente estranha, porque lavar os pés era uma atitude que um servo faria, um escravo faria. É um serviço para escravos. A pessoa entra na casa, o servo vem e lava os seus pés. Jesus então se propõe a lavar os pés dos apóstolos. Quando ele chega em Pedro, Pedro reage assim: peraí, você vai me lavar os pés? Então Jesus dá uma resposta muito importante. Ele diz: o que eu faço agora, você não compreende. Em algum momento no futuro, posteriormente, você vai entender. E nós temos essa dificuldade, eu acho que talvez a principal dificuldade sobre a vontade de Deus é a gente entender como ela se manifesta. Nem sempre a gente entende. Eu diria que na maioria das vezes a gente não entende como que a vontade de Deus se manifesta na nossa vida e na vida dos outros também. Porque na cabeça de Pedro, assim, como que é possível ser essa a vontade de Deus? Jesus me lavar os pés? Não é possível. Isso não faz o mínimo sentido. Mas Jesus disse que sim, faria sentido no futuro. Naquele momento ele não entendia, mas ele deveria permitir que a vontade de Deus fosse feita, mesmo que ele não estivesse entendendo. Esse depois você entende pode ser muito depois mesmo. Pode ser que a gente jamais entenda. E esse depois vai ser na eternidade. Você um dia vai entender, mas não é agora. Mas você não deve reagir à vontade de Deus. Deixa que Ele haja, mesmo que você não esteja entendendo. Só mais tarde pode ser na vida eterna, porque existem muitas situações onde a gente não compreende. E talvez jamais vamos compreender. Há um texto em Deuteronômio bastante conhecido, em Deuteronômio 29, que diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. É interessante esse texto porque ele diz o seguinte: aquilo que Deus quer que você saiba, que eu saiba, Ele revela. O que Ele não quer, não revela, porque isso é coisa que cabe a Ele. Pertencem a Ele, estão encobertos porque pertencem a Ele. Aquilo que Ele quiser revelar, Ele vai revelar.
mas não deixa o fato de estar encoberto, não deixa de ser a vontade de Deus. As situações difíceis para as quais nós passamos, e elas são de muitos aspectos, nós, durante o período que a gente passa por ela, a gente consegue chamar de um monte de coisa, menos da vontade de Deus. A gente pode chamar assim: eu estou passando por uma tentação, eu estou passando por uma provação. Muitos têm um certo sentimento de culpa e diz que eu estou tendo uma punição de Deus. É uma interpretação que nós damos ao momento que nós estamos passando. Não significa que seja verdade, mas é como nós vemos. Alguns dizem: Deus se ausentou da minha vida. Onde está Deus? Como que Ele podia permitir uma coisa dessa? Jamais vamos dizer assim: essa é a vontade de Deus para o meu bem. Assim, como que eu vou dizer uma coisa dessa? Como que uma criança, quando está sendo disciplinada pelo pai, mas não está primeiro lá porque está fazendo uma malcriação, assim: não, pode deixar, a mamãe está fazendo isso para o meu bem. Ela não vai chorar, talvez até fique com raiva, depois passa, e quando cresce, assim, graças a Deus que eu apanhei. Eu já contei uma história sobre a minha filha, que ela ainda era bem criança e ela roubou dinheiro da mãe para comprar doce. E eu falei para ela: se você fizer de novo, eu vou bater em você. E ela fez de novo. E tomou uma surra bem dada. No dia seguinte, ela estava no condomínio mostrando as marcas da surra para os amiguinhos, assim: meu pai me bateu porque eu estava roubando. Nunca mais ela fez. Mas no momento ela chorou e gritou. Ela não entendeu o que aquilo era. Depois ela entendeu. É para o meu bem. Hoje em dia, ela lembra disso até rir. Ela estava merecendo mesmo. Nesse aspecto, foi um aspecto punitivo e corretivo, instrutivo. Você está aprendendo. É um exemplo de uma criança. Mas quando nós adultos passamos por situações muito difíceis, muito piores do que tomar umas cintadas, umas palmadas, nós não entendemos por quê. Nós clamamos e dizemos, a linguagem de algumas irmãs, assim: eu estou passando uma ventania. Eu acho curioso isso, eu gosto de vento, e a pessoa diz: eu estou passando por uma ventania, estou passando por um estreito. Já viu isso? Como é que você está? Eu estou passando por um estreito. Assim, quando eu vi isso: mas Jesus diz que é estreita a porta que leva à salvação. É bom que a gente esteja no estreito, porque é espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos que acertam por ele, disse Jesus. Então você está passando no estreito da glória a Deus, porque é o estreito que conduz à salvação. O caminho é estreito. Mas isso, na verdade, é só uma alegoria que as pessoas dizem que estão passando por situações que elas não compreendem e não podem entender que pode ser a vontade de Deus que esteja sobre sua vida. E nós não estamos falando somente do Salmo 119, 7, 71, que diz que foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Isso é o que está no Salmo 119. É lógico que nós aprendemos com as dificuldades. Quando nós olhamos para trás, nós vemos que realmente concorreram para o nosso bem. Como diz lá o Romanos 8, 28, é um texto bastante conhecido, Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque essa é uma frase inteira. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam juntamente, fazem parte de um todo. Não é para se olhar somente um ponto, mas como um todo. E nós vemos então, quando passado tudo isso, nossa, realmente foi uma bênção. O Senhor me fez passar por tudo isso, mas tudo junto. Trouxe bênção, foi bom para mim, foi bom para os meus familiares ou para os que estão ao meu redor. Pode ser muito bom quando a gente já passou a tempestade, olha para trás e vê que a palavra de Deus tinha razão. O difícil é durante a tempestade. Como que nós vamos passar assim? Normalmente a pessoa acha que a tempestade nunca vai passar. Nunca vai passar. Eu estou passando, quem disse que ela vai acabar? Ela sempre acaba, mas eu sempre acho que ela não vai acabar. Como que nós devemos reagir durante a tempestade? Como nós devemos confiar que a vontade de Deus está se passando naquele momento? Bom, a primeira coisa, nós devemos, pela fé, exercer paciência.
Nós temos que ter perseverança e paciência. Em Hebreus 10:36, nós lemos o seguinte: com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Fazer a vontade de Deus exige perseverança, exige paciência. Deus vai dar um bom fim nisso. Eu preciso de perseverança, eu preciso continuar confiando, eu preciso continuar exercendo a minha fé. Então, durante a tempestade, a primeira coisa é perseverança, paciência, sabendo que a vontade de Deus vai se cumprir através da minha vida num processo em que eu preciso de perseverança para que ele continue. Nós devemos buscar esclarecimentos. Algumas pessoas acham que eu não tenho que perguntar a Deus por quê. Não, eu posso e devo. Eu quero esclarecimento, Senhor, por que isso está acontecendo? Me mostra qual deve ser o meu próximo passo, qual deve ser a minha atitude, por que isso está acontecendo, o que eu devo aprender com isso. E Deus fala, e Deus responde. Ele pode responder de muitas maneiras, mas o importante é que nós estejamos dispostos sempre a buscar esse esclarecimento, não com revolta, mas assim, Senhor, eu não estou, está doendo, eu não estou gostando, eu estou triste, eu estou desesperado, eu preciso de uma ajuda, me dá um conforto, me mostra alguma coisa. Ele pode falar através da sua palavra, normalmente a maioria das vezes é assim mesmo, através da sua palavra, ele vem e nos conforta. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vem ao nosso coração. Ele nos conforta através da oração, ele nos dá sensação de paz, sensação de bem-estar. Pode nos falar audivelmente, claro que pode. Ele nos fala através de outros crentes, ou às vezes até de incrédulos. Ele nos fala através de maneiras especiais, de situações especiais. Eu me lembro quando eu estava no funeral do meu irmão. Eu tinha 34 anos, ele morreu com 37. Eu tinha 3 anos mais velho que eu. Morreu do coração e eu fiz o funeral do meu próprio irmão. E eu estava chorando, em prantos, em frente ao caixão do meu irmão. Eu nem me lembro o que eu falei, mas eu disse algumas palavras, né? Quando eu terminei, a minha prima, que é completamente ímpia, eu era, né? Isso foi há mais de 30 anos atrás, eu perdi o contato com ela, não sei como ela está hoje, espero que esteja nos caminhos do Senhor. Ela me procurou e disse assim: continue falando, as pessoas vão te ouvir. Eu não tinha nenhum contato com essa moça, eu não a via há anos, uma pessoa distante de mim, ela não me conhecia e nem eu a conhecia. Ela me procura numa hora em que eu estava falando aos prantos e ela diz: continue falando, as pessoas vão te ouvir. Aquilo teve um impacto enorme na minha vida. Deus estava falando comigo através dela. Disse: olha, é uma situação muito difícil, mas você tem algo a dizer porque as pessoas vão te ouvir e eu vou usar. É uma bênção, porque aquilo, eu estava num momento em que eu estava questionando o meu ministério, eu estava no seminário, inclusive, né? Disse: Deus, as pessoas vão te ouvir, continue falando. Então Deus usa situações muito difíceis, mesmo na maior dor, ele fala. Creia nisso, ele fala. Durante o processo, durante a tempestade, nós não temos muitas certezas, muitas dúvidas para o nosso coração. Não sabemos se estamos agindo certo, não sabemos se estamos agindo errado, não sabemos o que fazer. Já disse, nós devemos buscar isso ao Senhor. Porém, não podemos fazer algo contra a sua palavra. Eu ouvi de uma família, já há muito tempo atrás, já inclusive faleceram, eram crentes, e estavam diante de uma enfermidade. Uma enfermidade, não se sabia se era grave o suficiente para ser letal. Eles procuraram um espírita curandeiro. Pior do que isso, que disseram que ficaram curados. Como que alguém que confia no Senhor busca uma outra pessoa que age completamente contra a palavra de Deus? Não, peraí, então vamos com calma. Nós não sabemos o que fazer? Não, nós sabemos pelo menos algo que eu não devo fazer. Eu não devo ir contra a palavra de Deus, fazer coisas contra aquilo que Deus já avisou, assim, não é por aí. Talvez eu não tenha certeza de como que deve ser, mas eu posso ter certeza de como não deve ser. Tudo que é contra a vontade de Deus está escrito na palavra, já foi
esclarecido, já foi dito, já foi revelado, como eu li lá no texto de Deuteronômio 29. Como que nós devemos andar? Como diz em Filipenses 3,16, gosto muito desse texto. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Se nós já temos uma determinada maturidade, devemos andar segundo essa maturidade. Devemos andar segundo aquilo que a gente já sabe. Aquilo que eu já sei é para eu fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, o que você não sabe, você questiona a Deus. Mas o que você sabe, você já deve fazer. O que você sabe que é errado, não faça. Eu não sei muitas vezes como que eu devo tratar alguém, o que eu devo dizer, mas eu sei que eu não devo destratar, devo falar coisas ruins, coisas que magoam. Eu sei que eu não devo fazer isso. Talvez eu não saiba como falar direito o que eu gostaria de dizer, mas eu sei como eu não deveria fazer. Então eu devo andar de acordo com o que eu já alcancei, segundo maturidade, segundo aquilo que Deus já colocou como maturidade no meu coração, aquilo que eu conheço da palavra. Então eu devo buscar esclarecimento, devo andar segundo o que eu já alcancei, devo ter perseverança. Acima de tudo, sempre agir pela fé. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 14, 23, que tudo que não provém da fé é pecado. Devemos agir pela fé. Mesmo que isso venha, que eu tenha que suportar injustiça. Isso é uma hora muito difícil, mas como que isso foi acontecer na minha vida? Eu não mereço isso. Não merece mesmo. Ninguém está dizendo que você merece. Mas, muitas vezes, mesmo sem merecer, nós somos afligidos. E lá em 1 Pedro 2, 15 e 16, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Esse é um outro texto que eu vou ler em seguida, mas primeiro é 15 e 16. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. É a vontade de Deus que nós vivamos pela prática do bem, porque ao fazer isso nós estamos emudecendo a ignorância dos insensatos, não por obrigação, mas como livres que nós somos. É interessante porque havia escravidão naquela época. Aliás, o mundo sempre teve escravidão, né? Por vários motivos. A escravidão não diz respeito a uma raça. A escravidão é um conceito que já existe desde que a história do homem começou a ser escrita em todos os povos. Então, o conceito deles, que haviam escravos naquela época, é assim: não, você vai agir não porque você é escravo e é obrigado, você vai agir como livre, mostrando que você é servo de Deus. E com isso vai fazer emudecer a ignorância dos insensatos. Você está sofrendo injustiça, mas vai agir como servo de Deus. Por isso é que eu li o texto, eu mudei a sequência, o 3,15, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estando sempre prontos a responder à razão de todo aquele que pedir a esperança que há em vós. O versículo 14, que eu já tinha lido antes, diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiquem alarmados. Talvez a gente tenha que passar por situações difíceis, injustas mesmo. Deus faz a sua vontade através da injustiça, sim, porque Ele vai te usar como instrumento de justiça, como exemplo, né? Ontem eu estava vendo, eu gosto muito do History Channel H2, estava vendo um programa sobre Em Busca de Deus, e uma coisa que me chamou a atenção é que a palavra mártir, o original da palavra mártir, o que é mártir? Mártir significa testemunha. A palavra mártir significa testemunha, né? Quem eram aquelas pessoas que morreram? Eram testemunhas, eram mártires. Porque eles sofreram injustiça, mas eles demonstraram a sua fé, eles foram perseverantes, eles confiaram no Senhor, mas o Senhor deixou que eles morressem. Sim, e eles se tornaram mártires, testemunhas, foram recebidos no céu com galardão, porque morreram pela sua fé. Esse tipo de atitude, assim, nossa, o cara morreu pela fé, de que adiantou? Foi assim que o cristianismo conquistou o Império Romano e o mundo, através do sacrifício dos fiéis. Não foi através da guerra, através da espada, através da força. Foi através do sacrifício, foi através da fé, foi através do sangue derramado dos cristãos.
Tanto assim que existe registrado na história uma declaração de um imperador romano que diz assim: o sangue dos cristãos é semente. Isso é uma declaração de um imperador romano que mandava matar os cristãos. O sangue dos cristãos é semente. O que significa? Quanto mais derrama, mais nasce. Matava os cristãos, nascia mais cristãos, mais pessoas se convertiam assim: eu quero essa fé. Eu quero, os caras têm força para morrer assim, eu quero essa fé. Eles almejam um lar futuro. Esse é o testemunho daqueles que estão passando por grande tribulação. É a vontade de Deus? Sim. E eles foram instrumentos de Deus para fazer calar os insensatos, os infiéis, e ser instrumento de Deus para tocar o coração daqueles que ainda não o temem. Um ponto importante que eu também gosto de destacar nessa história de vontade de Deus, talvez a gente bem intencionado, mas a gente costuma dizer assim, faz uma oração: Senhor, cura essa pessoa se for da tua vontade. Eu costumo dizer que essa oração é uma oração vazia, porque Deus sempre faz a vontade dele, então eu não preciso falar. Senhor, faz a tua vontade, mas ele já vai fazer mesmo. Eu tenho que orar para dizer o que eu espero que ele faça, subordinado à vontade dele. Sim, sim. Então eu quero dizer: Senhor, manifesta a tua glória, a tua misericórdia, cura tal pessoa. Eu sei que o Senhor tem poder para isso, mas eu sei que o Senhor vai fazer se o Senhor quiser. Eu lembro sempre que eu digo que é um exemplo de fé, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram desafiados. Quem é que pode te livrar? Qual Deus que pode te livrar de eu te jogar dentro desse buraco aqui cheio de fogo? Eu vou jogar você aqui dentro se você não se curvar a um ídolo. E você não vai se curvar por causa do seu Deus? Qual é o Deus que pode te livrar? Um bom desafio. E sabe qual foi a resposta? Deus pode, mas se Ele não quiser, eu não vou dobrar a si mesmo, porque eu já sei qual é a vontade dEle. Ele pode me livrar, eu não sei se Ele vai livrar, mas eu não vou fazer assim mesmo. E o Senhor amou, e nada aconteceu. Isso sim é fé. Deus é soberano para fazer o que Ele quiser, mas eu posso pedir para Ele fazer diferente. Eu costumo dizer, muito interessante, que eu percebi na Bíblia, que toda vez que aparece o texto assim: ouvi a tua oração, Deus mudou alguma coisa. Lá em Ezequias, lá no livro de Isaías, falando da doença do Ezequias: arruma sua casa, você vai morrer. Ele começa a chorar, clama a Deus, o Senhor volta ao profeta assim, volta a ele assim: ouvi a tua oração, você vai viver mais 15 anos. Mudou. Ia ser uma coisa, mas a oração mudou. Toda vez que na palavra diz assim: ouvi a sua oração, alguma coisa vai mudar. Então é por isso que nós devemos orar, para que Deus mude alguma coisa. Assim, Ele vai fazer a vontade dEle, sempre Ele vai fazer a vontade dEle, mas Ele pode mudar alguma coisa, porque você orou. Como é que eu digo isso? Porque está na palavra de Deus, a Bíblia diz isso, eu estou inventando. Todas as vezes, pode pegar na Bíblia e orar, olha, a palavra aparece: ouvi a sua oração, alguma coisa mudou, algo aconteceu, a oração levou Deus a fazer algo. Ele queria uma coisa, mas Ele mudou. Assim, agora eu quero desse jeito. Por quê? Porque você orou. Glória a Deus por isso. É assim que Deus trabalha. Ele espera que nós o busquemos. A vontade dele sempre será feita, mas Ele pode mudar. Você ouviu a sua oração, mudanças acontecem. Então nós temos que ter certeza que nós podemos continuar orando e que Deus vai manifestar a sua vontade e a sua glória e honra aqueles que o buscam, aqueles que seguem aquilo que Ele pede e Ele espera de nós. Nós podemos buscar também, podemos orar assim: fulano, Deus levou. Bom, então vamos orar para que Ele traga alívio, traga conforto, traga paz para a família enlutada, que essa experiência traga a presença de Deus para dentro da família, que muitas vezes está ausente. Quando há conforto, quando há bem-estar, normalmente não pensamos que isso deveria ser motivo de agradecimento. Senhor, obrigado pela comida que eu posso comer hoje. Hoje eu estava vendo o irmão Pires falando que ele perdeu o olfato dele há muitos anos devido a uma outra enfermidade. Se ele teve Covid, ele não sabe, porque ele já não tem olfato há muito tempo, né? Então ele não sabe mesmo, né? Então, assim, gente, parece tão simples. Como é bom ter olfato, como é bom ter paladar. Quantas vezes você já agradeceu a Deus de comer uma comida gostosa? Porque você tem paladar, não é só porque a comida está gostosa. Você tem paladar, você não tem a comida, podia estar uma delícia e não sentir nada. Mas Deus está te abençoando, você tem todas as bênçãos do Pai.
Não, tá tudo bem, é assim mesmo. Agora, tira isso, você vê. Ah, Senhor, eu perdi o olfato. Ah, Senhor, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Quando falta, você corre e busca Deus. Quando não falta, você o esquece. Então, muitas vezes, as tribulações nos levam a valorizar tudo aquilo que Deus já vinha nos dando e a gente não dava muito conta. Mas, diante de tudo isso, diante das circunstâncias, sim, a vontade de Deus na nossa vida é que nós aprendamos a louvá-lo, a reconhecê-lo em nossa vida. Qual é a vontade de Deus? Que a gente reconheça em tudo, que Ele nos reconheça em tudo nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz isso, que a gente possa reconhecer Deus em cada momento da nossa vida. E essa é a vontade dele. Gostaria de terminar com Romanos 12:2, que é um texto muito, muito conhecido, que diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto ele é muito rico, e a primeira coisa que ele diz: é possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É possível. E para que isso aconteça, você tem que estar modificando a sua mente, não se conformando com o mundo, mas buscando compreender como Deus age na sua vida. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento de meditação em que a Tua palavra nos fala. Possamos sair daqui edificados, na certeza de que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós e que juntamente contribui para o nosso bem. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.